O Lula cometeu um erro fatal que vai enterrar o governo dele e ele conseguiu a brilhante façanha de pegar muitos dos próprios aliados, colocarem na posição de inimigos, fazendo esses ex-aliados se juntarem com os inimigos atuais e os indivíduos que articulavam o meio termo ali, flexibilizando a linha da justiça, decidiram também enterrar o governo dele. A cova acaba de estar preparada, acabaram de cavar, já empurraram o defunto para dentro e já começaram a jogar as pás de terra. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Primeira coisa que você precisa entender é que na política brasileira, ou normalmente os políticos tradicionais, o cara que realmente tem influência na política, que ele consegue contornar, flexibilizar as leis, mudar a lei, impor grandes projetos, direcionar o Brasil, esse indivíduo normalmente é um cara muito boa praça. Eu vou dar um exemplo para ficar bem tangível, o Temer. O Temer, se você for olhar todas as entrevistas dele, ele não fala mal do Bolsonaro, ele não fala mal do Lula, ele não fala mal nem da Dilma. Ele sempre com uma linguagem bem refinada. O máximo que eu me recordo que o Temer já falou de mal foi uma vez que o Lula pegou, nesse mandato dele mesmo, começou a chamar o Temer de golpista. E aí durante uma entrevista, e também ele soltou depois uma carta, assim que o Lula falou, ele soltou uma carta, e mais ou menos o terror da carta, e essa era a ofensa mais alta do Temer, e isso mostra o grau de credibilidade que ele tem na fala, tá? Porque você vai ver resultante. Ele pegou e falou assim, eu ouvi com muitos maus ouvidos, não gostei, que ele fala daquela forma bem refinada, não lembro as palavras exatamente que ele fala, mas eu não gostei de ouvir as colocações do presidente Lula, eu sempre admirei muito ele, não sei o que lá, e eu gostaria de sugeri-lo, de recomendá-lo a ele não tecer mais o meu nome associado a coisas negativas e falsas, porque se ele quiser continuar me atacando e me denegrindo na mídia, com coisas falsas, eu vou ter que relembrar vários casos que eu me recordo do governo dele, do governo da Dilma, associado a coisas não legais, que poderiam influenciar muito negativamente esse governo dele. Então, eu deixo essa recomendação para o grande presidente Lula. Ele elogia ainda o cara. Depois que ele fez esse pronunciamento nessa carta, e depois ele reforçou isso numa entrevista que fizeram a pergunta sobre essa carta, nunca mais você viu o Lula citar o nome do Temer. O Lula também não citou nada. Por quê? Porque o Temer é um cara que ele entende o jogo, ele tem influência e ele tem muitas cartas na manga. Esse é o político. Mas agora está acontecendo uma coisa estranha. Esse cara, os similares dos Temers, os protótipos do Temers futuros, porque protótipos, porque são pessoas mais novas, eles estão batendo no Lula em público. Ou seja, eles estão quebrando o playbook, o manual do político tradicional brasileiro, do centrão de ser articulador. Entenda uma coisa que é muito relevante. O indivíduo ter capital político, o que eu quero dizer com capital político? Eu quero dizer voto, eu quero dizer apoio popular. Acho que talvez, em vez de usar a palavra capital político, o indivíduo que tem apoio popular. Vou dar um exemplo também para ficar muito claro, o Nicolas. O Nicolas tem muito apoio popular e nem sempre, e normalmente quando o político é novo, como o próprio Nicolas, isso não se converte diretamente em capital político, em influência política. Eu quero associar agora, usando a palavra capital político, em influência. Você conseguir realmente pautar um grande projeto, você conseguir articular a esquerda, a direita, centro, baixo, para realmente direcionar o país em uma posição. Isso é muito difícil, porque você tem que ter um respaldo e contatos que o tempo que te dá esses contatos. Ou seja, quando você vê tudo que está acontecendo agora, a grande aposta dos políticos do Centrão é que o Lula acabou, que é simplesmente o fim, porque se não for o fim, eles acabam de perder muita influência. E o indivíduo, para se permanecer na política de forma relevante, ou ele tem que ter voto, ele tem que ter popularidade, ou ele tem que ter um capital de articulação ali muito grande. Ou seja, esse centrão que está batendo no Lula, ele está arriscando a sua própria existência caso o Lula permaneça. Ou seja, a grande aposta que está acontecendo agora é que o Lula não vai existir mais, ou seja,
em 2026, vai ser realmente fechar a tampa do caixão e selar completamente para nunca mais aquele indivíduo sair dali. E eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo essas afirmativas, que tudo isso aqui é embasado em notícias, fatos e dados. Então preste muita atenção, vamos começar esse vídeo com o pé direito. Eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos começar. Primeira coisa, o dólar está a 5,33, caiu 1 centavo, ele chegou a bater 5,34, eu mostrei isso para vocês ontem. E caso você ainda não esteja investindo em dólar, eu te convido a adquirir o meu e-book por apenas R$ 49,90. Aqui você vai aprender a investir do zero, você vai aprender a pegar o seu real, converter para dólar e desse dólar aprender a investir em diversos investimentos americanos e internacionais. Então não perca essa oportunidade, lembre, esse preço é promocional, porque você vai ter acesso ao e-book nessa plataforma aqui, ó, que você consegue trocar os capítulos e tudo mais, você vai conseguir ler, tem imagens, é bem completo, é extremamente completo. E eu vou adicionar aqui algumas aulas para sanar algumas dificuldades que alguns indivíduos que têm menos habilidade com a internet estão tendo na hora de abrir conta. E eu vou dar o vídeo, vou fazer o vídeo detalhando. Só que se você esperar o vídeo sair, esse preço vai aumentar bastante. Se você comprar agora, você tem um pouquinho de paciência, e nas próximas semanas eu vou liberar as aulas, só que no momento que liberar a primeira aula, esse preço vai subir de forma exponencial. Então vale a pena você adquirir agora para pagar mais barato. E também, caso você ainda não... O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E caso você ainda não esteja no meu grupo do WhatsApp, entra no WhatsApp, lá eu aviso sobre os novos vídeos e também compartilho áudios exclusivos, fazendo comentários que aqui no YouTube serão censurados ou curiosidades e coisas relevantes para a sua vida. Então entra no grupo do WhatsApp que vai te agregar muito e o link também está na descrição e fixado no primeiro comentário. Agora vamos começar com o pé direito. Eu gostaria de começar por esse vídeo aqui. E eu gostaria até de provocar vocês, quem me acompanha aqui, vocês percebam o seguinte, sempre que eu vou trazer esse tipo de vídeo de crime, eu nunca repito o vídeo, porque o que não falta no Brasil é cenas como essa, infelizmente, presta atenção. Ó, o cara tá chegando em casa, ou saindo de casa, acho que ele tá chegando em casa, o portão tá fechando, vem um indivíduo armado, entra na casa dele, obviamente que essa senhora não tem arma, ninguém tem arma, ela joga um copo, joga alguma coisa no indivíduo, aí a mulher sai correndo com medo, parece uma filha, uma criança, e simplesmente o indivíduo é assaltado dentro da própria casa, é isso que acontece. Agora imagina se esse indivíduo tivesse uma arma, uma ferramenta, a mulher ia chegar, dar um chute pro alto, os caras saem correndo, mas não, ele vai perder o carro, e é um cara trabalhador, você percebe que isso aqui não é uma mansão, como vocês podem perceber, mas ele sabe que ele tá numa área criminosa, olha só, o nível de segurança aqui, ó, cheio desse negocinho, desse espeto aqui. Ou seja, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é o Brasil, isso aqui é o suco do Brasil. E obviamente que esse indivíduo que está roubando, um trabalhador, com certeza, é uma vítima da sociedade. Só que o povo não aguenta mais isso. Mas calma que isso aqui é uma introdução para eles entenderem tudo o que está acontecendo, tá? Isso aqui tem tudo a ver com o enterro do Lula. Seguindo, a cada 3 dias a soberania bate na porta de um cearaense. Sai fora, senão vai ser liquidado. Assinado CV. Isso aqui é a soberania nacional. Coisa interessante, né? A cada 3 dias, uma expulsão de moradores por facção é registrada. É muito interessante isso e a nação brasileira fica gritando, soberania nacional, soberania nacional. Ninguém compra mais essa tese, tá? E agora, presta atenção nesse pênalti que eles tentam cavar aqui, junto com esse especialista, dentro da Globo, sobre a PL antifacção. Entenda o seguinte, aqui eu vou fazer uma construção que vocês vão conseguir entender claramente por que o enterro do Lula e por que o Centrão soltou a mão do governo. Presta atenção. Disse também ao longo da batalha das narrativas em torno do PL, que ele era, digamos, uma nova versão da PEC da blindagem dos parlamentares. Ó, ele cavou o pênalti, ela cavou o pênalti para ele pegar e falar, não, esse PL da blindagem, esse PL da antifacção é uma porcaria. Olha o que o cara vai falar. Então, que podem, porventura, estar envolvidos em organizações criminosas. Ontem a gente teve a intervenção do Banco Master, teve anteriormente a Carbono Oculto, em que, digamos, muito foi falado sobre como certas organizações têm apoio parlamentar mesmo para conseguir avançar. Avançar, por exemplo, sobre fundos de pensão na hora que um banco precisa de recursos. Porém, eu pergunto para o senhor,
isso está no campo da narrativa ou, de fato, escondido lá nos detalhes desse PL, há propostas para facilitar a vida de parlamentares que se associam ao crime. Porque há esse receio constante de que a cada ciclo eleitoral mais representantes do crime organizado venham para as instituições. Então, isso daí ajuda a fechar ou facilita? Você tem infiltração hoje das facções criminosas em todos os níveis de poder, no judiciário, no Ministério Público, na política. Isso acontece pela conexão que se estabeleceu no ponto da lavagem de dinheiro. O corrupto precisa lavar dinheiro, o traficante precisa lavar dinheiro, o faccionado, o assaltante também. Eles acabam se integrando nesse ecossistema que a Carbono Oculto apontou e que outras operações estão apontando cada vez mais de uma forma intensa. Mas nesse projeto em particular, você tinha erros técnicos, né? Erros de concepção que poderiam gerar benefícios, mas que foram retirados. Eu não consigo identificar nesse momento nada nesse sentido e não era o centro do projeto. O centro do projeto é endurecimento penal. Só quando você vai fazer um endurecimento penal e processual penal sem, às vezes, um tempo de maturação técnico, você comete erros que podem viabilizar nulidades ou alterar ritmo de investigações. Não identifiquei nada parecido com o que aconteceu na PEC da blindagem. Acho que é um outro momento. E acho que também, nesse caso, a gente vai conseguir ter essa integração com a Câmara dos Deputados para garantir um texto robusto que responde ao que... Ou seja, a Globo News tentou cavar que a PL da antifacção era uma porcaria e o cara explicou que não, que foi tirado os pontos ruins e tudo mais, perfeito? Agora vamos seguir para a análise do Rodrigo Pimentel, que ele faz um comentário muito interessante. Você tem que avaliar essa PL da antifacção pelos agentes executores da justiça, quem realmente pratica. Presta atenção no que ele vai falar aqui. E ele também fala sobre a porcaria que o Haddad falou, que não tem a menor noção nenhuma. É muito bizarro, porque esse governo só vive de narrativa. Eles não tentam buscar os fatos. Eles acham que a população é um bando de anta. E sim, uma boa parte é, mas nem todos. PL antifacção foi aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados. Ela foi relatada pelo deputado federal Derrite e agora ela vai ser enviada ao Senado. Muita gente ao longo da semana perguntou a minha opinião sobre essa PL, que foi debatida aí de forma muito apaixonada. Ela foi absorvida aí pelas paixões políticas dos brasileiros, né? E eu vou colocar a minha opinião e eu peço que você busque a opinião de outras pessoas. Então, eu discordo. E tem uma narrativa, tem um ponto que todo mundo tá falando. Ah, o brasileiro entendeu isso como política. Não entendeu. O brasileiro não prostituiu essa pauta. Como assim não prostituiu? 50% da esquerda tá a favor de aumentar as penas para os criminosos e tá contra as vítimas da sociedade. 50% da esquerda. Na direita, a gente tá falando em 90% de aprovação. Ou seja, o brasileiro não apaixonou. Porque apaixonar é quando a esquerda, em suma maioria, apoia uma coisa e a direita, em suma maioria, apoia o antagônico da opinião da esquerda. O que aconteceu é que todo mundo tá apoiando. Aí, beleza, teve 50% da esquerda que não apoiou, mas de resto, a população toda apoiou. Entende? É bizarro. Então, tipo, não teve essa polarização. Teve essa polarização ainda meio enfraquecida nos políticos. Nos políticos pensa que na esquerda 50% não apoiou. Nos políticos pensa que 30% não apoiou. Ou seja, 70% seguiu a pauta. Seguiu a pauta que é, não, a gente tem que defender bandido, entendeu? Pessoas também, porque é um assunto de muita complexidade. Mas escute policiais. Porque o policial é o operador da lei. O operador da lei é a palavra. Ele sabe como é difícil manter um bandido preso no Brasil. Então, ouça opiniões, mas preste mais atenção na opinião dos operadores da lei, tá? Eu coloquei aqui a primeira questão, muito boa para quem mora no Nordeste brasileiro, principalmente no Ceará e na Bahia. O domínio territorial vira crime grave. Então, o Estado vai ter ferramentas muito mais poderosas para manter esses bandidos que expulsam as pessoas de suas casas na cadeia por muito mais tempo. Eu coloquei aqui a questão das barricadas. A barricada tem a pena aumentada. 4 milhões de pessoas do Rio de Janeiro vivem atrás de 15 mil barricadas. Isso é muito humilhante. E muitas das vezes a polícia não tinha ferramenta e também o Ministério Público para tipificar a conduta de colocar barricada, que é um crime gravíssimo. Acaba com o direito de ir e vir do cidadão, acaba com a soberania nacional também e com o Estado Democrático de Direito. A partir de agora, colocar barricada vai ter uma pena muito alta. O bandido vai pensar 10 vezes antes
de colocar uma barricada na sua rua. Eu coloquei aqui também a questão do fim do auxílio reclusão. Era uma vergonha que acontecia no Brasil. Um bandido faccionado tinha direito, eventualmente, ao auxílio reclusão. Ou seja, ele matava o seu filho, matava seu irmão, a tua família não recebia nada, nenhum tipo de apoio, mas o bandido recebia uma bolsa do governo. Isso acabou com essa PL antifacção. Eu tenho certeza que quase a totalidade dos brasileiros concordam que isso é um absurdo. Eu coloquei aqui a questão também dos homicídios faccionados não serem mais julgados no tribunal do júri, né? Então, o bandido de uma facção, quando matava alguém no interior do Brasil, ele era julgado pelo tribunal do júri. O tribunal do júri você tinha que selecionar as pessoas através de um sorteio. E muitas das vezes, em algumas cidades, as pessoas não queriam participar sequer do sorteio. Elas não queriam julgar um bandido que domina um território. Então, retirar o homicídio praticado por facção do tribunal do júri, em algumas cidades do Brasil, pode trazer um grande benefício. Mas eu tenho certeza que é um assunto complexo e nem todos os juízes e promotores concordam com isso. E eu coloquei aqui também a questão das penas do tráfico duplicada, né? As penas são muito maiores. Eu lembro da mágoa da colocação de um governador que disse que no seu estado, um bandido preso com fuzil ficava preso em média 11 meses. Isso é uma verdade, que a PL corrige. Eu coloquei aqui também a questão do bloqueio dos bens. O bloqueio dos bens na prática já existe, né, de criminosos, mas ele fica muito mais ágil. Eu observei hoje uma crítica do ministro Haddad, da área econômica do governo federal, que ele diz que essa PL enfraquece a polícia. O Haddad só fala besteira atrás de besteira. Eu não vou nem chegar, mas beleza. Polícia Federal, no trecho que define o destino dos bens confiscados pela polícia. Olha só, gente, existe um Fundo Nacional de Segurança Pública no Brasil. Esse fundo é composto por dinheiro das loterias, também por emendas parlamentares e por dinheiro da União. Mais ou menos 4% desse fundo, em torno de 110 milhões de reais, mais ou menos isso, é dinheiro de bens apreendidos por traficantes, tá? Então, não é verdade o que diz o ministro Haddad. Na composição do Fundo Nacional de Segurança Pública, esse dinheiro de bens apreendidos é muito pequeno. E a proposta da PL é que esse dinheiro seja dividido. Ou seja, se o dinheiro vai ser dividido, pensa que o impacto não vai ser 4%, pode ser 3%, 2%, entendeu? Entre estados e municípios. Então, certamente, o que o ministro Haddad disse, que a destinação desse bem para os estados iria enfraquecer a PF, não é verdade, porque isso corresponde a uma parcela muito pequena do Fundo Nacional de Segurança Pública. O ministro Haddad, de fato, não sabe o que está falando, tá? Então, peço que você veja outras opiniões, é um assunto muito polêmico. Ou seja, o que a gente está tendo agora é que existe uma especulação de não passar no Senado agora. Passou na Câmara com uma votação absurda. Eu falei pra vocês, tem muita chance de passar no Senado. A Natuza Neri vem tentar discordar de mim, presta atenção. Aí uma esperança nessa história que é a chegada... Ela nem esconde que ela tá contra a PL, ela nem esconde. ...do projeto de lei no Senado. Por que eu falo de esperança? A gente não tem como saber qual vai ser o resultado desse projeto. Se vai, como a Ana Flor falou, de fato melhorar a vida das pessoas que estão sob julgo do crime a todo tempo, do roubo de celular até o morador de uma comunidade que passa maus bocados, a gente sabe. Mas um ponto é importante, a sinalização que o Senado dá é muito diferente da Câmara dos Deputados. Primeiro, esse projeto começou na Câmara a toque de caixa. Depois de ser indicado, 2 horas depois, Derrite já tinha colocado o seu relatório para ser discutido. Como é que você faz algo assim, tão relâmpago dessa maneira? No Senado, não. Me parece que Davi Alcolumbre se diferencia de Hugo Mota no seguinte aspecto. Indica um relator que não é nem lá nem lô, nem lá nem cá, não é nem governo nem oposição, então alguém independente, já acerta de largada aí. E segundo, um projeto que tramita com discussão. Hoje, o senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, anunciou o óbvio. Vai fazer uma audiência pública chamando Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal para debater o texto. Isso é elementar. Fica muito difícil, Gabeira, tomar pelo valor de face a declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele não tentou politizar, quando ele escolhe o arquirrival
do governo para... Eles estão se doendo muito pelo derrite, né? Porque isso foi um ganho de capital político pro Tarcísio gigante. Ser o relator. Se não quisesse dar margens à interpretação de politização, que se colocasse um relator no perfil, por exemplo, de Alessandro Vieira, que já fez críticas ao governo, já fez críticas à oposição. É alguém que parece mais... A teoria dela aqui é que a Alcolumbre vai travar. Esse é o resumo da história. Eu acredito que ela está equivocada, tá? Ela está equivocada. Mas vamos seguir agora, porque eu vou dar uma passadinha no Banco Master, da crise do Banco Master, em seguida a gente volta. Mas só para abrir a crise do Banco Master, eu gostaria de mostrar esse vídeo para vocês. Pode soltar. Festa ostentação de desembargador com apresentação de Ivete causa polêmica. O desembargadores, juízes, essa galera, eles são os senhores do Brasil. Esses indivíduos mandam no Brasil, essa é a grande realidade. E olha isso aqui, eu não sei se foi contratada ou convidada, mas a realidade é a seguinte, qual que é a lógica da Ivete, na minha opinião, tá? Não conversei com a Ivete. Ah, fui convidado para a festa do desembargador. É sempre bom ter uma amizade com o desembargador, né? É sempre bom ter amizade com o juiz. Se algum juiz me convidar para uma festa, eu vou. Ah, vamos almoçar e vamos embora. Não sei qual que é o futuro, né? Eu tenho um amigo, né? Entende? É isso aqui, mas por quê? Porque a Ivete tem noção do que é o Brasil. Porque eu tenho noção do que é o Brasil. E se algum dia forem perseguir ela por ser uma figura pública, ela tendo um contato é interessante. Só que isso aqui diz muito sobre o Brasil. E aí tem festa ostentação. Será que a Ivete vai cobrar algum favor? Não sei. Será que alguém que tá nessa festa vai cobrar algum favor? Pelo que parece, historicamente no Brasil, existe essas cobranças de favores. E agora a gente introduz o caso do Banco Master. Presta atenção. Brasília, esse foi o assunto principal hoje, o Banco Master. E esse escândalo... O medo tá passando forte em Brasília, tá? Envolvendo essa operação da Polícia Federal. Principalmente por quê? Porque quando você pega um banco como o BRB, que é banco público aqui do Distrito Federal, e aí se explicita tudo que está acontecendo, todas essas operações com títulos podres, e o banco BRB tendo esse prejuízo bilionário, que é o que diz a Polícia Federal, o que fica claro para os investigadores é que você teve pressão política para fazer. E aí a grande questão, a primeira questão que se faz é quem está por trás disso na política. Hoje muita gente estava assustada lá no Congresso. Tem muita gente por trás, mas nesse vídeo aqui o Sakamoto traz nomes. Daniel Vorcaro é uma pessoa com um monte de conexões políticas. Tem conexões políticas com gente no governo do PT, com gente do governo Bolsonaro, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, e direta ou indiretamente, tem conexão para todo lado. É uma pessoa bem relacionada, como é, inclusive, praxe de nomes expoentes do mercado financeiro. Mas tem um nome que inclusive talvez é aquele que mais apareceu em defesa dos interesses do Banco Master nos últimos tempos, que é o do senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, ele aparece como uma pessoa muito próxima a Daniel Vorcaro, uma pessoa, os colegas apontaram em matérias, em reportagens, que o senador estava... O Ciro Nogueira tá em tudo. O careca do INSS parece, o Camisote visitou o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira tá nessa, o Ciro Nogueira tá em tudo. O Ciro Nogueira foi, o cara lá da Bet comprou 3 apartamentos da Ciro Nogueira Empreendimentos. Ciro Nogueira tá em tudo, puta que pariu, perdoe o palavreado, porra. Se opondo à instalação de uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional, tentava articular nos bastidores contra uma CPI do Banco Master. Ele também foi uma das pessoas que também, segundo análises dos colegas, né, ele se colocou como um dos principais defensores da compra, né, de ativos, né, do Banco Master pelo Banco de Brasília. Inclusive, essa operação também pega isso, porque, vamos lembrar, um tempo atrás, o Banco de Brasília iria comprar uma parte do Banco Master, ia, na prática, salvar uma parte do Banco Master, o que significaria embolso de alguns bilhões para o próprio proprietário. Só que aí o poder, a sociedade, o Banco de Brasília, o Distrito Federal, né,
que é o dono do Banco do Brasília, ia herdar o que muita gente chamava de ativos podres, né? De uma bomba relógio, ou seja, ia transferir, ia privatizar, ia estatizar o prejuízo por conta do comportamento do Banco Master, que estava oferecendo CDB com 140% do CDI. E aí todo mundo que faz, a gente até comentava, o pessoal que acompanha, fala assim, gente, isso aqui é insustentável. Isso aqui claramente está sendo... Isso aqui é um fato que era insustentável, só que o cara tinha muita influência, mas aqui vem um ponto relevante. O Ciro Nogueira estava querendo vir como vice. Esquece, tá enterrada essa vice-presidência. Tem boatos que ele não consegue nem mais se reeleger pelo estado dele, tá? Não consegue mais. Mas vamos continuar aqui, que o Daniel Vorcado não é um cara extremamente inteligente. Como assim? Existe um indivíduo por trás dele que operacionalizou tudo. Eu não sei se esse indivíduo vai vir à tona ou não, então não vou citar nomes. Mas quem é do mercado sabe quem que é o indivíduo que eu tô falando. Ele é um testa de ferro. Tanto que olha o que ele falou. Vorcado disse que só chegou onde está graças à proteção de fortes amigos em Brasília. Quem em sã consciência falaria isso? Isso aqui foi antes dele ser preso. Quem em sã consciência falaria isso? Ele tem uma descoração da realidade, ele achava que o poder dele era absoluto e impossível de ser pego. Ele estava assim meio brigando contra os maiores banqueiros do Brasil. Como assim brigando, Floriano? Brigando porque ele está saqueando o FGC, que quem coloca dinheiro são os bancões. É isso. E isso foi um saque. Saque, sabe? Saque. Foi isso que fez. Isso que aconteceu. E simplesmente isso aqui é uma grande vergonha. Uma grandíssima vergonha. E ele pegou e lançou essa. Ou seja, existe um operador por trás. Agora a Daniela Lima traz pra gente um bastidor interessante. Presta atenção. Trazer um bastidor? Vamos lá. Sobre o assunto. Tem uma questão que me chamou bastante atenção nas apurações de ontem, que é a partir do momento em que o Banco Central passa a olhar com lupa as operações do Master, ele só conseguia fechar os balanços com aportes do próprio Daniel Vorcado. Então, o que ele fazia? Ele pegava a papelada, no final não fechava a conta, né? Ficava lá um déficit e ele tirava dinheiro dele do bolso e fazia o aporte. E aí o Banco Central começou a falar, assim, em vez de ajudar, piorou. Porque a pergunta era, como que um banco que está insolvente, ou seja, numa situação ruim, tem o seu principal acionista com bala na agulha para fazer aporte para fechar balanço. E era aportezinho de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Ou seja, o bolso do cara era muito fundo, mas eu reforço, não era só dele esse dinheiro, era de outros grupos financeiros também, de uma galera forte que tinha por trás. O buraco do Banco Master é muito mais fundo do que se imagina. Eu não sei qual vai ser o nível de profundidade que vão permitir que a Polícia Federal chegue. Mas é muito mais fundo. A Faria Lima já tem o caminho completo, assim. Se a Polícia Federal quiser de verdade, se ele bater nas portas certas da Faria Lima, ele ganha todo o dossiê. E vamos ser sinceros, o BTG fez o papel dele. O BTG sabe todo o buraco e confunda esse buraco. Sendo sincero. Da onde vem o dinheiro que está no bolso? Desse cara? Ou seja, simplesmente temos que ver até onde vai. E eu várias vezes aqui no canal eu comento e não cito o nome de empresas que eu não quero ser processado nem nada. Uma das empresas que eu citei no passado, que eu não vou falar qual foi todos os comentários, foi essa empresa aqui, ó. R$1 bilhão de erro de estoque. Não foi sobre isso que eu falei, mas eu citei que tinha uma empresa X que, não vou nem citar qual que foi a posição que eu falei, mas que tinham coisas irregulares que em algum momento ia estourar. Estourou uma coisa que eu nem estava olhando, nem era isso que eu estava falando, eu estava olhando sobre outros pontos dessa mesma empresa, que eu não vou citar aqui, mas aqui mostra, ó, 1 bilhão de erro. O que quer dizer isso aqui, tá? Eles imaginavam, é meio que você chegar na sua despensa, você imaginar assim, eu tenho 10 sacos de arroz, eu tenho 10 sacos de feijão, e você chega lá, não tem feijão, não tem arroz, não tem água, não tem nada, e você fala, caramba, eu imaginei que eu tinha aqui, eu estava calculando que eu não precisava fazer compra esse mês, e agora não tem mais nada para me comer nos próximos 6 meses, entendeu? É meio que isso, sabe? Porque é R$1 bilhão de erro de estoque, não é 100 milhões. Porque se fosse 100 milhões, pelo tamanho dessa rede, até dava ok, vai, passa. 1 bilhão não é tão ok, tanto que ela caiu muito na bolsa e aí sumiu o documento. É o Somebody Loves do Brasil. Mas calma aí, agora a gente vai caminhar por core. Presta atenção nisso aqui, ó.
Lula critica PL antifacção e Mota reage. Governo optou pelo caminho errado. E é basicamente uma ameaça, tá? Basicamente ele falou, cara, eu sou agora contra o governo, vou pro pau. Isso aqui não é posição tradicional do Centrão. O Centrão não para desse jeito. O Centrão não opina desse jeito. Entende o seguinte, Motinha é cria do Centrão. Motinha não pensa. Motinha só segue as diretrizes. Ou seja, se ele fez isso, ele tem duas diretrizes que foi passada pelo partido dele e possivelmente chancelada até pelo próprio STF e pelo próprio Xandão, que já tinha se especulado que o Xandão foi consultado sobre PL, foi consultado sobre DERIT, foi consultado sobre tudo. Seguindo, ligações recusadas e clima de ruptura, tensão entre Alcolumbre e governo. Acaba de cair a tese da Natuza Neri por pé. Caiu no chão. O Alcolumbre vai segurar, o Alcolumbre vai ser pró-Lula. Não vai. O Alcolumbre não tá nem mais aceitando ligação do Lula. Acabou. Acabou. Pessoal, o que eu falei pra vocês? O Centrão vai pular do barco. Quanto mais ficar óbvio que o governo estiver ficando fraco, mais a galera vai pular do barco. Se teve uma esperança com as reuniões lá com o Trump, acabou a esperança. Todo mundo já entendeu. O desespero bateu. Existe uma probabilidade, que eu vou até explorar em outro vídeo, do Correios quebrar. Existe a probabilidade do Correios quebrar. Quebrar é demitir todo mundo, falir, parar de operar no Brasil. Existe essa probabilidade. Eles têm 1 mês e meio para levantar 10 bilhões. Nenhum banco quer entrar. Falando, é a Caixa Banco do Brasil. Beleza, eles podem forçar. Só que tem que ter algum operador técnico do Banco do Brasil ou da Caixa para assinar. Quem é que vai colocar o CPF nessa bucha? A Polícia Federal tá solta. Vão caçar a cabeça desse indivíduo. Ninguém quer colocar o CPF. Ou seja, vai ter muito trabalho. E é isso que está acontecendo. O Centrão já viu isso e pulou do barco. A PL antifacção vai passar, vai demorar até um pouco e vai fazer um trabalho, eu acho que tem que ser feito o trabalho, mas vai passar e vai ser uma porrada gigantesca e vai dar muito capital político para a oposição. Então o que a gente está vendo agora é o enterro do governo Lula. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não invista em dólar, reforço o meu convite para você adquirir o meu e-book antes que aumente o preço. Um abraço e lembre que o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.